Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras afiliadas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Um estudo do Banco Mundial aponta que, sem aumentar a produtividade, o Brasil vai perder ainda mais a capacidade de competir no mercado global. E por aumento de produtividade, entenda-se não apenas o funcionário trabalhar mais horas, mas trabalhar com mais qualidade, mais informação e mais capacidade, que no conjunto vai gerar maior valor, maior ganho e, com isso, maior produtividade. Uma máquina com tecnologia de ponta, mas, sobretudo, um funcionário com boa educação e treinamento são a síntese de aumento de produtividade que tem ganhos exponenciais quando a força de trabalho de um país é combinada com baixa burocracia, crédito acessível e infraestrutura moderna com regras comerciais abertas ao mundo. É o que pode fazer a diferença entre ganhadores e perdedores do jogo mundial. No cenário econômico de hoje, para falar de soluções para o Brasil, eu recebo Carlos Pio, secretário de Planejamento da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que divulga com exclusividade aqui no cenário econômico o relatório Abertura Comercial para o Desenvolvimento Econômico, que será discutido amanhã em um evento aqui em São Paulo. Nós já estamos no ar, seja bem-vindo. No Brasil, segundo o Banco Mundial, apenas 43% da população com mais de 25 anos completou o ensino médio. A média dos países da OCDE, que reúne 35 países que adotam práticas efetivas para resolverem desafios comuns, 65% desta população acima dos 25 anos concluiu o ensino médio. Nos Estados Unidos, 88%, que também faz parte da OCDE. O Banco Mundial elogia a recente mudança no ensino médio brasileiro, mas diz que o país precisa avançar rapidamente na qualificação do trabalhador, do jovem em especial, na abertura comercial e em infraestrutura, se quiser não perder uma de suas grandes vantagens perante o mundo, o que os economistas chamam de bônus demográfico, que, em outras palavras, significa gente jovem para produzir. Para o Banco Mundial, o Brasil já está num processo de rápido envelhecimento de sua população e aponta os problemas e soluções para aumentar a produtividade no país, como, por exemplo, a gente vê ali, olha, esse é o índice de competitividades emergentes, e aí nós colocamos a China, a África do Sul, a Índia e o Brasil, e o Brasil é exatamente o último país nessa lista. A China ocupa a 78ª posição, a África do Sul na 82ª posição, a Índia vem na 100ª posição e o Brasil 25 posições atrás da Índia, na 125ª posição. Isso só entre os países emergentes. O Brasil está bem abaixo de todos os seus competidores, inclusive ali dos BRICS. Vamos dar uma olhadinha nos problemas brasileiros apontados entre vários problemas, os que o Banco Mundial aponta. Infraestrutura deficitária, juros altos, carga de impostos elevada, insegurança jurídica. O detalhe da insegurança jurídica é um tema recorrente há vários anos no país, ou seja, uma decisão que é tomada hoje pode não valer amanhã, ou seja, uma empresa adquire outra empresa, ou uma empresa começa a trabalhar com uma determinada legislação e no meio do processo o entendimento de um juiz muda completamente o que seria o entendimento inicial. Isso é insegurança jurídica, ou seja, jogar com regras não claras que podem ser mudadas ao longo do jogo. É exatamente isso que é insegurança jurídica e que é um assunto há muito tempo discutido no país. Houve avanços em alguns pontos, é verdade, mas isso ainda é um problema segundo o Banco Mundial. Por fim, nós temos uma última tela ali, as soluções para o Brasil, entre várias que apresenta o Banco Mundial, mas está ali, maior abertura comercial, a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco com o Carlos Pio. Reformas tributária e previdenciária, porque tem um problema de carga tributária elevada no país e os custos que o governo tem com a atual previdência. E aí tem um ponto especificamente ali que fala sobre revisão dos gastos do Estado. Entre eles ali está a forma como a Previdência está no Brasil hoje, cuja reforma foi suspensa até o final do ano, provavelmente, dada a intervenção na segurança do Estado do Rio de Janeiro. Com essas três medidas ali, o Banco Mundial fala que poderia gerar mais 400 mil empregos. E um outro cálculo do Banco Mundial aponta que a melhora da infraestrutura logística poderia, com a redução do preço final dos produtos, retirar 3 milhões de pessoas
da faixa de pobreza, ou seja, o custo que a infraestrutura ruim no país gera ao preço final do produto faz com que menos gente consuma. Ou que quando consuma menos do que poderia consumir, evidentemente gerando um custo mais alto. Bom, daqui a pouco nós temos a entrevista com Carlos Pio, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, sobre o estudo Abertura Comercial para o Desenvolvimento Econômico, e ainda a gente vai discutir um pouco mais os detalhes de quais são os caminhos para o país, sobretudo por esse aspecto da abertura maior econômica do Brasil. O Brasil tem hoje 25% de comércio internacional, que é muito pouco, para se ter uma ideia, o que torna o país muito fechado. A abertura ainda é um desafio brasileiro. Vamos falar de um outro tema aqui. A indústria paulista mantém a tendência de recuperação, apesar do resultado negativo de janeiro para dezembro. O indicador de nível de atividade foi divulgado hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Vanessa Casalini está na redação de São Paulo e nos traz os detalhes. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Pioto. Boa noite para você, boa noite a todos. De janeiro a dezembro, o INA recuou 0,9%, descontando os efeitos sazonais. Se eles forem considerados, o resultado é positivo, alta de 2,6%. Agora, se o índice for observado pela ótica do acumulado em 12 meses, o avanço é de 7,6%, o melhor resultado no período para o mês de janeiro desde 2013. Lá, a variação tinha sido de 6,5%. As vendas reais se mantiveram estáveis, mas a variável horas trabalhadas na produção recuou 1% e o nível de utilização da capacidade instalada teve queda de 0,5 ponto percentual. Já entre os destaques está o setor de celulose, papel e produtos de papel, que teve o menor recuo, 0,3%. Para a Federação das Indústrias do Estado, o resultado de janeiro não reverte a tendência de recuperação e de crescimento da indústria para os próximos meses. Na avaliação da Fiesp, o ritmo não deve ser forte, mas será o ritmo possível de crescimento, Pioto. Só para fazer uma menção, o nível de comércio internacional do Brasil é 25% em relação ao próprio PIB, ao Produto Interno Bruto. E hoje também teve divulgação dos números do comércio no país em fevereiro. Tanto na comparação mensal como anual, os resultados foram positivos, de acordo com a Serasa Experian. Na relação com janeiro deste ano, o movimento dos consumidores nas lojas de todo o país teve crescimento de 2%. Já descontado aí o que se pode chamar de influência sazonal, ou seja, dezembro sempre tem mau movimento, em janeiro tem um movimento menor, se tira essa sazonalidade, mesmo assim houve um crescimento de 2%. Com fevereiro do ano passado, ou seja, nessa comparação com um pouquinho mais de longo prazo, a alta foi ainda maior, o que demonstra claramente a recuperação econômica ao longo de 2017. A alta de fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado foi de 7%. Segundo os economistas do Serasa, o resultado positivo é devido ao avanço da massa real de rendimentos, nós tivemos um pouco de recuperação do emprego, a expansão do crédito, em algum momento está havendo uma redução das taxas, mas elas ainda continuam muito altas, por causa justamente da redução das taxas de juros e da melhora dos níveis de confiança do consumidor. Tudo isso fez com que impactasse ali no resultado final. Vamos ver os setores que mais se destacaram na melhora do comércio, são exatamente esses aí, olha. Móveis eletrônicos e informática, nós estamos falando de loja, né? A famosa loja ali. Essa é que teve o melhor desempenho. Na comparação com janeiro, mês de fevereiro, ali na comparação mensal, teve uma alta de 5,4%. Na comparação anual, ou seja, fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado, 13,6% de alta. Veículos, motos e autopeças, um crescimento mensal de 2% agora, no mês de fevereiro, em relação a janeiro. E na comparação anual, ou seja, fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado, um crescimento de 3,8%. Supermercados, alimentos e bebidas, aí tem um detalhe importante. Na comparação mensal houve uma queda. Fevereiro vendeu-se menos nos supermercados. Uma queda de 0,8%. Mas se a gente pegar este fevereiro com fevereiro do ano passado, um crescimento de 1,2%. Esses são os destaques aí dessa alta do comércio, que no geral houve esse crescimento importante, mesmo fazendo o que os economistas chamam de dessazonalizar, ou seja, tirar os efeitos que chamam a atenção num determinado mês para comparar com o mês anterior. As mulheres estudam mais e continuam ganhando menos do que os homens. A desigualdade é ainda maior no grupo com mais de 60 anos de idade. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O repórter Maurício de Almeida conversa conosco no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite.
Olá, Piotr, boa noite. Essa pesquisa foi realizada pelo IBGE com brasileiros que têm 25 anos de idade ou mais entre 2012 e 2016. Na área da educação, até que as mulheres têm um bom desempenho, elas estão estudando mais e concluindo mais o curso superior. Para se ter uma ideia, as mulheres representam 23,5% com o curso superior completo. Já os homens, esse número cai para 20,7%. Mas mesmo estudando mais, tendo uma formação melhor, quando as mulheres chegam no mercado de trabalho, continuam recebendo menos. Elas ganham, em média, cerca de 75% dos salários dos homens. Pegando, assim, a média dos salários nacionais, as mulheres têm um prejuízo de cerca de R$ 542 por mês, já que a média dos salários dos homens no Brasil é de R$ 2.306. E a média do salário das mulheres no Brasil fica em R$ 1.764. As mulheres ganham menos e estão ocupando menos cargos de chefia. Teve uma redução nas gerências ocupadas por mulheres. Em 2016, 37,8% dos cargos de chefias no Brasil eram ocupados por mulheres. Já em 2016, esse número caiu para 37,8%. Uma redução, e essa redução aumenta ainda mais quando falamos com mulheres com mais de 60 anos de idade. Aí os homens com mais de 60 anos de idade ocupam praticamente todos os cargos de chefia aqui no Brasil. Uma redução que acontece e um problema agravado ainda mais quando falamos de mulheres negras, que recebem um salário ainda menor. Piotr. Muito obrigado, Maurício. A montadora Peugeot está convocando os proprietários dos modelos 3008 para reparos na tubulação de combustível devido ao risco de vazamento e incêndio. No total, são 522 unidades que irão necessitar dessa assistência. Em outubro do ano passado, a marca havia realizado uma outra campanha por um defeito no chicote elétrico do motor de arranque. Para agendamento e mais informações, a Peugeot disponibilizou o telefone 0800 703 2424, que você vê aí na tela, e também pelo site da empresa peugeot.com.br. Tem mais um recall aqui. E a Triumph Motocicletas de Manaus está convocando os proprietários das motocicletas para a atualização da programação do módulo de injeção do motor. No comunicado, a empresa informa ter constatado instabilidade no programa de gestão do motor em marcha lenta, que pode gerar o desligamento abrupto da motocicleta em movimento com risco de danos físicos e materiais ao piloto, garupa, ou seja, o passageiro da garupa, e também a terceiros. As informações também você pode ter por esse telefone que aparece na tela 0800 727 2025 ou pelo e-mail do Serviço de Atendimento ao Consumidor, que é triumph@europ, ou seja, Europe-assista, exatamente isso. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, nós voltamos em instantes. Hoje teve um detalhe, a gente viu de novo um comunicado do governo americano, ou seja, uma discussão intensa no Partido Republicano, que é o partido do presidente Donald Trump, sobre a possibilidade de sobretaxar as importações de aço. Boa parte do partido é contra isso. Isso movimentou as bolsas por todo o mundo, inclusive o Ibovespa. A gente volta em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, vamos ao Ibovespa hoje. Está ali hoje uma queda de 0,20%, chegou a ser maior durante o dia, dada essa discussão da possibilidade de sobretaxar o aço, a importação de aço pelos Estados Unidos, mas a queda foi ali, 0,20, 85.483 pontos. E o dólar comercial, uma alta que também chegou a ser maior durante o dia, terminou em 1,02% a R$ 3,24. Amanhã acontece em São Paulo o evento Os Desafios da Quarta Revolução Industrial, a Economia Política, na sede do INSPER, uma das principais escolas de economia e administração do país. E neste evento, a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República vai divulgar o relatório de conjuntura Abertura Comercial para o Desenvolvimento Econômico. Para falar conosco, está comigo aqui no cenário econômico o secretário de Planejamento Estratégico, Carlos Pio. Pio, obrigado pela gentileza de nos atender aqui. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu. Amanhã tem, aliás, gratíssimo por nos divulgar aqui em primeira mão aqui no cenário econômico esse relatório. Eu tive a oportunidade de ver, e o dado que chama a atenção logo no começo, que é justamente essa questão comercial, que o Brasil tem de comércio internacional 25% apenas do PIB.
E olha que os brasileiros ouvem falar de política de exportação há muito tempo. Por que esse número não avançou mais durante esse tempo? Me permita começar por esse ponto. Olha, esse é um ponto extremamente importante. Se a gente colocar, comparando com outros países, pequenos países altamente exportadores, como os do Sudeste Asiático, chegam a exportar mais do que 100% do PIB. Porque a economia é tão aberta que entram partes, peças e componentes que não contam para o PIB, mas contam para a balança comercial. E aí os países acabam, como Singapura, 160% do PIB. Agora, indo direto à tua pergunta, por que no Brasil não aumenta? Exatamente. Por quê? Tem várias razões. Uma delas é que o mercado doméstico ele acaba sendo atraente. Muitas firmas ficam cativas aqui. A mais convincente de todas, que inclusive motivou outros relatórios, hoje foi divulgado o relatório do Banco Mundial dizendo coisas semelhantes, semana passada da OCDE dizendo coisas semelhantes, é que a economia brasileira é a mais fechada do mundo, no seu nível de desenvolvimento, para o seu tamanho geográfico, para o seu nível de população. E aí, quando a economia é muito fechada, Piotr, aquilo que eu falei das economias pequenas, que muitas partes, peças e componentes entram e saem, agregando valor e gerando riqueza e trabalho, acaba não acontecendo. Você acaba tendo que o produtor, seja o produtor de veículos, por exemplo, ou um produtor de peças, ele tem que comprar muito aqui dentro mesmo e o custo fica proibitivo para exportar. As empresas de um país exportam muito quando ela tem preço e qualidade. Quando você é obrigado, por causa do protecionismo que o governo impõe, a comprar de dentro o que tem mais barato e de melhor qualidade lá fora, você perde economia. Se fizessem isso na nossa casa, a gente ia estar passando situação de muito mais carência e necessidade, como inclusive em alguns países vizinhos têm percebido isso. E se eu não monto um computador ou se eu não monto um carro com o melhor que se tem de peças no mundo, o produto final também vai ficar de qualidade aquém, que vai, de alguma forma, influenciar no preço final na hora de eu exportar. Exatamente. Se eu conseguir exportá-lo. Exatamente. E aí você está disputando com outros países, muitos dos quais têm modelos muito diferentes. Então, um carro brasileiro não consegue ganhar em preço e qualidade, mesmo sendo da mesma montadora, com o outro que é produzido fora do Brasil. Porque a montadora da mesma marca lá fora não é obrigada a comprar conteúdo nacional como no Brasil. Ela pode comprar do mais barato e de melhor qualidade. O produto que ela tem é mais competitivo. Uma coisa que a gente diz nesse relatório que é muito importante é o seguinte: todo obstáculo que os governos impuserem ao ganho de eficiência só tem uma consequência óbvia. Sabe qual é? A eficiência cai. E se a eficiência cai a eficiência do trabalhador, cai a eficiência do produtor, cai a eficiência do intermediário, cai a eficiência da infraestrutura. E se esse trabalhador brasileiro não trabalhar com o que tem de melhor, na comparação com o seu parceiro do mundo, o seu par do mundo, ele vai estar abaixo. Muito abaixo. Essa é a razão pela qual se fala que o trabalhador brasileiro tem baixa produtividade. Baixa eficiência, baixa produtividade. Veja lá, a produtividade no Brasil é baixa para todos os fatores de produção, exceto terra. A produtividade do agronegócio é muito alta. E depois perde semente na estrada, que é ruim. Exatamente, tem muito desperdício. Nós somos fantásticos da porteira para dentro, para usar uma expressão. Exatamente. Da porteira para fora. E aí entra na questão da infraestrutura, que o Banco Mundial aponta esse problema também. Entra na questão da infraestrutura, entra na questão da logística, entra na questão dos portos, das estradas, dos multimodais, entra na questão dos containers. Pio, esse país tem uma ideia de que parece que nós temos várias pontas soltas ali. Em alguns momentos eu tenho alguém que se destaca, vai lá e a gente fala, nossa, ou nós temos receita e não estamos aplicando para os outros, ou esse sujeito consegue fazer alguma coisa sozinho que os outros não conseguem fazer, tem um talento acima da média. Eu prefiro acreditar na primeira versão. Porque se eu já perguntei para vários desses que se destacaram, eu falo, não, nós temos uma receita, acontece que eu consegui aplicar bem. Sofro com os outros problemas, eu consegui contornar os problemas. Dos nós todos que nós temos, como é que a gente começa a ganhar eficiência? Você falou de logística. Isso passa por investimento governamental, passa por medidas governamentais, sobretudo se eu quiser chamar a iniciativa privada para fazer. Eu tenho uma estrada ali no Centro-Oeste que ninguém asfalta. E são alguns quilômetros e aí eu tenho um custo de logística gigantesco por causa de uma estrada que ninguém asfaltou. Isso. E passa governo e governo e ninguém asfalta. Quais são esses nós para a gente começar a desatar? Piotr, não tem mais dinheiro, tá? Você claro. Já relata todo dia que a gente tem uma crise fiscal. Por muitos anos vai ser assim. Vai ter que cortar gasto. Então, como é que você aumenta o investimento no país
em todos os setores, da infraestrutura à produção, ao treinamento e capacitação do trabalhador. Você tem que ter regras claras, você falou há pouco de insegurança jurídica. Exatamente. Você tem que ter regras claras que estimulem as pessoas a arriscar o seu próprio dinheiro para obter alguma coisa em troca. Então, alguns abrem uma excelente escola, você falou do INSPER, onde nós vamos lançar o seminário amanhã, é uma das melhores escolas de negócio, ela é uma criação recente, não tem uma década. Visionário. Alguém botou dinheiro ali e disse, eu vou aqui fazer uma coisa positiva para o país e para as pessoas, mas obviamente eu quero retorno desse investimento. Claro. Da mesma forma, você vai reformar a estrada e aí você quer segurança jurídica para cobrar o pedágio de quem usa a estrada. Isso é mais justo do que cobrar um imposto para todo mundo pagar, para alguns apenas usarem a estrada ou alguns usarem muito mais a estrada do que os outros. O governador Covas falava isso nos anos 90. Exato. Um dos grandes problemas do Brasil, Piotr, você faz uma boa menção aí ao Covas, é que nós aprendemos pouco com os nossos próprios erros e nós aprendemos menos ainda com os erros dos outros países. Então a gente acaba replicando coisas que nós já erramos no passado e coisas que os outros erraram e que a gente podia ter evitado. O protecionismo comercial, e aí eu volto ao nosso estudo, é exatamente isso. Outra notícia que você deu há pouco, o protecionismo do aço americano. O debate político nos Estados Unidos, provocado por essa medida intempestiva, arrogante do presidente Trump, é qual? Todo mundo contra o presidente. Sua notícia aí de que o próprio Partido Republicano foi contra o protecionismo. É quem mais está sendo estridente, por sinal. No Brasil não tem essa reação. Protecionismo no Brasil é traduzido como proteção, e aí proteção parece que é uma coisa boa. Proteção comercial significa reduzir a liberdade que todos nós temos para usar o nosso dinheiro. Os estudos mostram claramente, e isso é uma pergunta, e me permita fazer de maneira rápida, para ter uma resposta rápida, que a gente não perde emprego, porque a principal razão de quem defende protecionismo é manutenção de emprego, de elevado nível de emprego no país. E com questão da balança comercial também, eu mantenho aqui, então eu só quero vender. Todo mundo quer vender no mercado internacional, ninguém quer comprar. Eu afeto esses dois itens ou não? Claro que não. Veja lá, os países mais abertos do mundo não têm taxa de desemprego alta. Eu falei de Singapura há pouco, 160% do PIB com exportações mais importações. E você pode pegar outros países que são grandes como o Brasil e que tem uma corrente de comércio em torno de 60%, pega o caso do Canadá, o desemprego é muito mais baixo do que o Brasil. E o subemprego praticamente inexiste. Então, desemprego não tem nada a ver com abertura da economia e nada a ver com o uso intensivo de tecnologia que economiza trabalho. Daí a quarta revolução industrial. O Japão não tem desemprego estrutural muito grande, os países do Sudeste Asiático não têm desemprego estrutural muito grande. Desemprego alto existe em país subdesenvolvido, que é fechado, que investe mal o dinheiro que tem, dá maus incentivos para as pessoas e para os empresários usarem o dinheiro que têm. Elimina a liberdade dos consumidores e dos empresários de comprarem mais barato e de melhor qualidade, independentemente da nacionalidade do produto, da tecnologia, do insumo, da máquina e do equipamento. Então, volta àquela minha frase. Toda vez que a gente construir, e no Brasil há muitas, restrições às pessoas se tornarem mais eficientes e mais produtivas, terá menos produtividade e eficiência. Pio, obrigado pela gentileza. Eu que te agradeço. Carlos Pio conversou conosco aqui no Cenário Econômico, fica por aqui. Boa noite, até amanhã.